Olá, Rede Avon, como vão vocês? Eu sou a Mariana Lourencinho, coordenadora da causa do câncer de mama no Instituto Avon, e hoje é sobre isso que a gente veio falar. Esse é o nosso terceiro encontro aqui nesse ritual, já tivemos 2 para falar sobre violência contra meninas e mulheres, e hoje a gente vai olhar para o câncer de mama, entender como ele acontece e qual o cenário que nós temos no nosso país. Combinado? Bom, são 66 mil novos casos só de câncer de mama no nosso país, todos os anos. São cerca de 10% do total de cânceres que a gente diagnostica todos os anos, e em todos os estados brasileiros, exceto no Rio Grande do Sul, ele é diagnosticado mais avançado do que precoce. Isso significa que as chances de cura das mulheres vão caindo. Quando ele é diagnosticado no começo, são mais de 95% de chance de cura. Mas como que eu posso ajudar a minha rede a falar sobre isso, a resolver, a tentar diminuir os problemas sobre o câncer de mama? Falando, conversando. Então você pode divulgar para elas que existe um canal como o Energia Rosa dentro do site da representante, e lá vai falar sobre sinais e sintomas, sobre os direitos. Você pode falar para ela também conhecer os treinamentos no Avon Desenvolve, que vai ensinar sobre tudo isso que eu tô falando para vocês. E você pode trocar com elas, falar sobre como eu posso reduzir o meu risco de desenvolver um câncer de mama, tendo hábitos saudáveis, evitando o tabagismo, alcoolismo, me alimentando, fazendo atividade física e cuidando da minha saúde, indo às minhas consultas de rotina, conhecendo o meu corpo, ficando atento a qualquer mudança. Tudo isso pode ajudá-la a se conhecer e a conseguir diminuir esse risco que ela tem de desenvolver a doença. Combinado? Além disso, você precisa saber sobre os direitos. Isso é super importante. As mulheres no SUS têm direito de fazer os seus exames gratuitamente. E se ela tiver alguma dificuldade, ela pode pedir ajuda e pode pedir orientação para como resolver isso. Mas agora, vamos conhecer alguns casos da rede que já chegaram pra gente pensar como que a gente poderia ter atuado. Combinado? Agora nós vamos falar sobre sinais e sintomas do câncer de mama e o que a gente pode fazer. Primeiro, a primeira coisa para se falar é que o câncer de mama pode ser curado sim. No começo, quando ele é diagnosticado ainda pequenininho, tem mais de 95% de chance de cura. Mas vamos lá. O câncer de mama, ele faz algumas alterações no seu corpo que a primeira coisa que você precisa é estar atenta a qualquer alteração que você perceba. A mudança de formato, de tamanho, de cor, de textura, se o bico mudou o jeito, se ele mudou, se ele inverteu, se você está tendo algum tipo de secreção, qualquer uma dessas mudanças é importante. Mas, para perceber a mudança, você tem que olhar para o seu corpo e conhecer o seu corpo. Você e qualquer mulher da sua rede. Então, escolhe um período no mês, ou seja, logo depois da menstruação, ou para as mulheres que não menstruam mais, escolhe uma data, pode ser o dia em que você faz aniversário todos os meses, para olhar, para se olhar no espelho, para se tocar, para ver o que está acontecendo ali. E aí, caso você perceba qualquer uma dessas mudanças, procure imediatamente um posto de saúde ou uma OBS, se você for usuária de SUS, ou você pode procurar um médico do seu plano de saúde, um ginecologista ou mastologista, caso você tenha plano de saúde. Se você tiver qualquer problema em algum desses casos, existe o canal Ligue Câncer, que é extremamente importante ter salvo no nosso celular. O número é 0800 773 1666 e elas vão te ajudar caso você tenha alguma dificuldade para fazer os seus exames, ou caso algum exame já tenha dado positivo, você tiver alguma dúvida, ou se você não souber nem por onde começar, pode entrar em contato com o Ligue Câncer, que eles orientam, tiram dúvidas e te ajudam nessa caminhada. Agora, o que eu posso fazer também pela minha rede? Você pode lembrar que o Instituto Avon está aqui para vocês e para as mulheres da sua rede, para tirar dúvidas, para orientar sobre algum problema e para estar perto. Combinado? Já falamos sobre os sinais e sintomas, como diminuir os seus riscos de desenvolver um câncer de mama, sobre como falar com a sua rede sobre o cuidado com a saúde das mamas e o quanto isso é importante. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma nova fase dessa jornada do cuidado das mamas. É quando a gente vai falar sobre o tratamento. Quando um câncer de mama é diagnosticado no começo, ele tem mais de 95% de chance de cura. Mas para que ele seja curado, ele precisa ser diagnosticado. Isso é extremamente importante. Muita gente tem medo de procurar, porque quem procura acha, mas é isso. Se a gente descobrir um câncer de mama, a gente pode curar. Existe uma lei no Brasil que garante que todas as pessoas com diagnóstico de câncer comecem os seus tratamentos em no máximo 60 dias a partir da data desse diagnóstico. A lei é número 12.732 de 2012. Essa lei diz isso, que quando sai o resultado da biópsia é o dia que começa a contar e até 60 dias esse tratamento tem que começar. E isso é muito importante para a gente garantir aqueles 95% de chance de cura. Então saber que a lei existe é fundamental. E também é nosso papel falar com as mulheres ao nosso redor sobre isso.
isso, certo? Então hoje eu queria falar com vocês sobre algo que é extremamente importante, o direito dessas mulheres. No SUS, as mulheres têm direito de receber o seu diagnóstico e fazer os seus exames a qualquer momento se elas têm sinais e sintomas, não importa a idade. Mas, acima dos 50 anos, se as mulheres não têm nenhum sintoma, elas têm o direito de fazer a mamografia a cada 2 anos para acompanhar, para monitorar, para ver se tem algo de errado acontecendo. Nos planos de saúde, esse direito começa aos 40 anos de idade e elas podem fazer a cada ano, todos os anos elas podem realizar. Combinado? Então isso é importante. E além disso, quando uma mulher recebe um diagnóstico, algo que é extremamente importante é a gente falar sobre a rede de apoio. E esse nosso apoio começa dentro de casa, começa dessa conversa com vocês, gerentes. Então vocês falarem sobre direitos e deixarem esse canal aberto com elas é muito importante. Elas precisam se sentir forte para poder saber os seus direitos e garantir que eles sejam respeitados. Além desse contato com vocês, elas podem contar com o Instituto Avon como suporte também, por meio do canal Energia Rosa e por meio do nosso acolhimento direto. E aí, se algum problema acontecer, se elas tiverem dúvidas e precisarem de algum tipo de encaminhamento, tem aquele número que eu já falei para vocês algumas vezes, mas eu vou repetir agora, que é o Ligue Câncer, 0800 773 1666. A rede ela é formada por muitas pessoas, ela pode ser formada pela família, pelos amigos, mas ela também pode ser formada pelas pessoas que estão ao nosso redor de alguma forma, seja no trabalho, seja os vizinhos. Então a gente vai falar sobre o nosso papel como rede para essas mulheres. Elas precisam saber que elas têm um espaço de diálogo aqui dentro em que elas podem contar se elas percebem alguma alteração ou se elas receberam um diagnóstico de câncer de mama. Muitas vezes as representantes e as empresárias têm muitas preocupações sobre contar para a família, contar para os amigos, mas a gente ouve muito sobre contar para vocês, que são as referências dela. Elas têm esse medo do que vai acontecer, do desconhecido. E o medo já existe em relação à doença. Saber que elas têm um suporte do lado de vocês é tão importante quanto saber que elas têm um suporte do lado de qualquer outra rede que elas tenham. Então, essa conversa é para que a gente se prepare, para que a gente saiba que qualquer mulher pode receber um diagnóstico de câncer de mama a qualquer momento e que a gente pode ser suporte, que a gente pode ser acolhimento para cada uma delas. E que a gente sabe que, por vezes, o rendimento delas por algum período vai cair, mas que a gente sabe que é por um período. E que depois disso, ela vai voltar com força total, super ativas para continuar trabalhando e para render cada vez mais. Então, ouvi-las e saber que isso vai passar é um papel também de uma rede de suporte. E eu queria lembrar vocês disso, certo? A rede também serve para outras coisas. Para lembrar que elas podem pedir ajuda, então nós do Instituto Avon ficamos sempre de portas abertas para vocês, para ajudar nesse suporte, mas também para elas, para acolhê-las, para orientá-las e para tirar as dúvidas que elas tenham. Temos também, lembrando mais uma vez, o canal Ligue Câncer, que também é rede de apoio, que é o 0800 773 1666. E tem um ponto que é super importante, que é a questão da autoestima. Então eu queria contar para vocês sobre mais um programa que a gente tem, que é o De Bem com Você, e ele oferece oficinas de automaquiagens para as mulheres em diagnóstico e tratamento de câncer de mama. E isso também ajuda bastante para que elas se sintam fortes para conviver com o diagnóstico e com o tratamento. Então conheçam o De Bem com Você e saibam que você pode indicar. As aulas são online e acontecem no Brasil todo.